Olá, nossa coluna podcast hoje traz um episódio extremamente importante. Sem ele aqui, a ortopedia não existiria. Apresenta pra gente quem é o nosso convidado. É o Ricardo Guirlanda, ele é fisioterapeuta com 25 anos de formação. Tudo bem, Ricardo? Bem, Gisele, prazer estar aqui. Doutor José, obrigado pelo convite. Prazer imenso estar aqui participando desse podcast com vocês. É isso mesmo, a gente tem 3 unidades, né? Uma unidade de Moema, que eu atendo, e outras 2 unidades, uma dentro de um clube, que é para associado, tem uma equipe nossa que trabalha lá, e outra em parceria aqui com a Uniort, que tem uma equipe nossa trabalhando aqui também sobre a minha supervisão. O Ricardo é um sócio nosso aqui no consultório. O consultório é na Uniort, na rua Henrique Martins, 521, para quem já quer saber. E o papel da fisioterapia do Ricardo, da equipe, ela funciona desde antes de um tratamento cirúrgico ou não cirúrgico, como principalmente após a cirurgia. Então, não existe ortopedia sem o Ricardo. Obrigado pela disponibilidade de tempo. E a recíproca é verdadeira, né? A gente tem que somar esses atendimentos, né? O que o médico faz é diferente do que o fisioterapeuta faz e a gente, de mãos dadas, anda junto, né? Caminha junto. Ricardo, assim, vamos ser bem prático no programa para ajudar quem está em casa. Quando o paciente passa comigo e eu prescrevo, solicito 10 sessões de fisioterapia, eu sei que esse número é um absurdo, não existe número mágico, cabalístico, claro. A operadora que nos obriga a colocar assim, mas quando eu coloco fisioterapia, coluna lombar e te encaminho, essa informação é suficiente? Eu vou reavaliar, né? Se eu tiver alguma dúvida, eu vou te telefonar, vou entrar em contato, a gente vai conversar um pouco e discutir mais sobre esse paciente. Mas eu vou fazer a mesma avaliação, vou pedir as imagens, vou fazer os testes fisioterapêuticos que a gente faz e realiza, e aí dá sequência ao tratamento. E é o que você disse, às vezes o paciente melhora muito antes, né? Melhorou antes, a gente dá alta. A ideia é essa. Exato. E tentando destrinchar cada parte, o que é o papel da fisioterapia na analgesia? É um meio que a gente usa, um recurso que a gente usa para aliviar a dor, e muitas vezes também para a gente conseguir trabalhar para resolver e solucionar aquele problema que ela causa, né? Eu não me pego muito em focar em analgesia. A não ser que seja uma dor muito aguda, para a gente conseguir tratar e dar resultado para aquele paciente, a gente usa alguns recursos com esse fim. Mas a ideia é sempre tentar trabalhar o paciente na causa dele, para blindar ele de forma que aquilo que ele nos trouxe ele até a clínica não resolva esse problema e precise voltar, né? Eu tenho uma dúvida. O paciente procura primeiro quem? No Brasil, isso é bem diversificado. De certa forma, às vezes o consultório, o pronto-socorro, o ambulatório é mais procurado. Exato. Eu acho que funciona assim, né? Tecnicamente funciona assim. Ou é um pronto-socorro, é o que ele disse, ou marca a consulta com algum médico especialista naquela região que a pessoa sente o desconforto dele encaminhado para o fisioterapeuta. É claro, com o passar dos anos, você vai construindo uma carteira de clientes seus que você tem, o fisioterapeuta tem muita proximidade com o paciente, né? Porque ele passa no médico, ele faz uma consulta. Ele cria um vínculo com o médico, mas no fisioterapeuta ele vai lá 2, 3, 4 vezes por semana. Então você se sente próximo dele também. E muitas vezes acontece isso dele te procurar. Mas a gente sempre fala, vamos trabalhar em conjunto. Quem quer ter um médico? Já tem o seu médico? Ou então você era paciente de quem? Então vamos tentar agregar tudo isso, né? E esse feedback é muito importante. Porque é isso que o Ricardo falou. É uma competição injusta em relação ao tempo que o paciente fica. Exato. E o tempo que ele fala de queixa. No consultório, por mais que a gente esteja prestando atenção, ouvindo, porque é importante ouvir. O paciente, ele te conta a história, você tem que construir uma linha de raciocínio. Mas no fisioterapeuta, ele vai mostrar a posição, ele mostra o jeito que ele dorme, às vezes ele leva o travesseiro, ele conta esses detalhes. Então, um relatório do físio, quando o paciente volta, é muito importante olhar. E você passa a conhecer a pessoa, né? E aí você vai entender o porquê de certas dores e o porquê das causas desses desconfortos, né? Porque às vezes eles estão relacionados com N motivos. O dia a dia da pessoa, o fator do estresse dessa pessoa, então está tudo relacionado. E aí, quando a gente convive muito tempo com ele, a gente começa a perceber e entender melhor tudo isso, que não dá tempo de fazer isso numa consulta única, né? E a lombalgia é o carro-chefe da fisioterapia, tem bastante, não é? Tem muito. Vindo de diversos motivos, de diversas áreas, de diversos esportes. E quando a gente fala de fisioterapia para coluna lombar,
A gente tem o início da construção, do diagnóstico, do trabalho de fortalecimento e lá para frente a construção de uma musculatura do core. Explica para a gente, na visão do fisioterapeuta, o que é o core? Então, a gente trabalha, o paciente vindo com uma queixa de dor na coluna, como que ele funciona no consultório? Primeiro, é a dor, é unicamente a dor? Ah, tá, essa dor é acompanhada de alguma irradiação? Não, não é. Então, a gente trata a dor e vamos iniciar o processo de blindagem, né, que é o fortalecimento do core. Que não só a musculatura profunda, mas grandes músculos que protegem a tua coluna. Então, é isso que a gente faz. É dor. Melhorou um pouco a dor, a gente já começa a estimular o core. Melhorou o core, a gente começa a dificultar esses exercícios. Quando tem uma dor neural, essas dores irradiadas, aí a gente tem um trabalho específico de mobilização neural, que a gente faz uma técnica para tentar melhorar a condução elétrica desses nervos. E claro que a gente testa também se existe algum bloqueio articular, que entra um pouco na área da quiropraxia, né? E aí a gente faz o ajuste daquele segmento que tem alguma disfunção. E quando a gente está falando da fisioterapia, explica em casa, para quem está lá ouvindo, o que é o RPG? O RPG é uma reeducação postural global, né? É a sigla, e ele trabalha para tentar trazer trabalhar o teu corpo de forma homogênea, trazer uma simetria para o teu corpo através de algumas posturas que você vai fazer com o fisioterapeuta que trabalha nessa especialidade. Reeducação postural global vai trabalhar basicamente a correção daquela postura. Então, ela vai te colocar em determinada postura e vai corrigir naquele momento qual que é a maneira mais correta de você ficar sentado, por exemplo. É um exemplo básico dentre várias outras posturas que você trabalha no RPG, mas ele vai te ensinar isso. E você tem visto que a postura das pessoas, como é que está? Cada vez pior, né? Cada vez pior. A gente sempre fala que a postura é ruim, né? Mas principalmente com o celular, né? Isso tá terrível, né? Essa hipercifose, aquele quadrilzão para frente, né? Então, tá complicado. Criança estudando deitado. De qualquer jeito. Como que seu filho estuda? Não, sentadinho. Pega no pé, né? Sentadinho, bonitinho, postura... É que a gente é muito crítico, né? Eu lembro que na faculdade um professor me contou uma vez assim: vocês nunca mais vão conseguir ir para a praia e não ficarem reparando nas pessoas. E é verdade. A gente vai à praia, a gente olha, aquele ombro está mais caído, aquele tem uma escoliose. A gente é muito crítico, é nosso olhar, né? Talvez passe despercebido para muita gente ao longo do dia, mas a gente todos os dias está vendo o aumento desses desvios nas pessoas. E é interessante que a gente fala de postura, tal, o jeito de sentar, mas postura também se enquadra no sentido como eu me levanto, sim, como eu pego um objeto no chão. Então, o papel do físio, muitas vezes, é falar assim, qual que é teu trabalho? Ah, meu trabalho é colocar um livro numa prateleira. Qual é o jeito que você pega esse livro? Como é que você coloca esse livro? Então, eu via isso muito no Hospital das Clínicas, lá no ambulatório da fisiatria. É o paciente mostrar qual é o cotidiano dele, o que é a parte ergonômica. E tentar trabalhar, precisa fazer fortalecimento. Exatamente. Eu chamo de blindagem, né? Quando eu falo de fortalecer, eu falo, você precisa se blindar. E ensinar aquilo que você mais usa ao longo do teu dia é fundamental. Não só ensinar o movimento, mas trabalhar a musculatura que vai fazer aquilo. Atividade de vida diária, né? Isso a pessoa tem que fazer aquilo de forma confortável, né? Até como prevenção. Quanto tempo, assim, eu que faço musculação, essa blindagem, se eu fizer uns 10 minutinhos, assim, antes do meu treino... Não, é pouquinho, não? Né? A gente faz eu tenho pacientes que passam comigo, que já trataram, falando de dor nas costas, né? Que já trataram dor nas costas, a gente faz todo aquele trabalho de fortalecimento, tira a dor, fortalece, aí deixa indicado esses exercícios para eles fazerem academia. Aí eles não levam tão a sério. Aí passa 6 meses, 1 ano, tem uma nova crise de dor. Aí, de tanto insistir, chega uma hora que ele fala assim para mim, eu tenho alguns na clínica que vão semanalmente, 1 vez por semana, para fazer o treino de core. É 1h30. Mas é um treino nunca específico tive nada disso. na coluna. Então, eu não... Então, é aquilo que eu falo sempre. Trabalhe o teu corpo de forma homogênea, de forma geral. Faça o fortalecimento global. Nada específico, mas sempre colocando alguma coisa de core, né? Isso vai estar embutido no teu treino. Sim. O paciente chega assim, Gi, muitas vezes no consultório e fala assim, doutor, eu já fiz 60 sessões de fisioterapia, não resolveu nada. Ou o contrário também acontece.
Doutor, eu fazia fisioterapia, minha dor ia embora. Eu parei de fazer fisioterapia, a minha dor voltou. A explicação é: você almoça hoje? Almoço, almocei. Tá sem fome? Tô. Amanhã você vai almoçar de novo? É isso aí. Pô, eu vou ficar com fome. O exercício é hábito diário. A gente não tem que ser o louco da academia, mas a gente tem que começar a praticar atividade física. Um pouquinho de cada vez. Um pouquinho de cada vez. E é o que você disse, vai fazer 60 sessões de fisioterapia, o que foi feito lá, né? Tomou choquinho, colocou luzinha? Não é isso, isso é um recurso. A gente faz para conseguir até manipular melhor esse paciente. É um recurso, eu não deixo de fazer. Mas é muito mais profundo do que isso. Tem que se exercitar, o corpo foi feito para se movimentar, né? E até quando a gente tem que se movimentar, se exercitar? A vida toda. A vida toda. Esse que é interessante. E existem alguns estudos que é muito interessante. Se você quer aumentar os anos de vida de um idoso, dê músculo para o membro inferior. Perna. Existe um teste, eu já falei isso em algum programa, que a gente tem que... Existe um teste simples, que é o teste de sentar na cadeira. Você coloca esse senhorzinho sentado, faz ele dar uma volta num cone e volta a ficar sentado. O tempo que ele percorre esse trajeto fala sobre perspectiva de vida. Uau! Então precisa exercitar. E a gente não vê muito isso, né? É verdade. Não, é verdade. E está totalmente incluído no meu treino de core. Por isso que eu não gosto de falar muito do core como músculo profundo, porque eu trabalho muito perna também para fortalecer a coluna. Perna forte, glúteo forte, posterior forte. Glúteo, eu brinco, eu falo que é um coração, né? Ele protege teu joelho, protege teu quadril, protege tua coluna. Então, é isso mesmo. E um dos segredos da longevidade é o treino de perna, usar as pernas, né? Tem até acho que um programa que fala, né, de cidades que tem muita ladeira, que as pessoas andam muito a pé, que elas têm uma longevidade maior, né? Se você tem um idoso em casa e ele só fica sentadinho, só fica deitadinho, você não está mostrando amor por ele. Verdade. Olha só, faz sentido. Eu sou de BH, que só tem ladeira. Meu avô, que caminhava assim todos os dias, morreu com 103 anos. É isso. Eu já te falei isso? Não. Super saudável, caminhava... Você não tinha ligado a isso, não, né? Não. Com certeza, tem tudo a ver. E musculatura forte previne quedas, previne fraturas. Idoso com fratura é um risco gigantesco. Então, a atividade física tem que ser praticada na juventude, para quando a gente chegar lá na frente. A vida toda, né? É uma poupancinha que você vai fazendo, né? É uma poupança. E a faixa etária? Qual é o público-alvo da clínica, geralmente, Ricardo? Olha, eu tenho aqueles horários que tem esses idosos que trabalham de forma preventiva, vão lá só para fazer aqueles exercícios e vão embora. É público de todas as idades. Eu brinco, eu falo, eu já estou começando a pegar a minha terceira geração de paciente, eu estou começando a atender os netos já. Então, tem de tudo. Claro, as crianças e adolescentes acontece por conta de esporte, eles acabam aparecendo, só que é muito rápido, né, a recuperação deles. Parece que eles dormem e no dia seguinte eles melhoraram, né, com essa carga hormonal enorme, trabalhando na cicatrização. Mas, assim, basicamente, entre 35 e 50 anos é um público que frequenta muito a clínica. A hora que o corpo começa a dar uma degenerada, é interessante isso. Começa a usar demais, muito esporte. Basicamente, muita gente faz prática esportiva que hoje acaba gerando algum desgaste, alguma coisa, e de repente não se preparam tanto para fazer teu hobby, né? Eles falam assim, eu jogo tênis. O que você faz de esporte? Eu jogo tênis. Não. Tênis é teu hobby. O que você faz para se blindar, para conseguir jogar bem teu tênis? Excelente. Dou uma caminhadinha. Não, tá pouco isso. Precisamos fortalecer, precisamos te blindar. Você precisa estar preparado para desempenhar aquela função, para praticar o teu hobby, né? E você se prepara fazendo uma musculação? Musculação e o aeróbico também? Né? Não, os dois têm que andar de mão dada. Tem que respeitar descanso, tem uma periodização que eu falo bastante. Então, você treina um determinado grupo muscular num dia, esse grupo muscular, no dia seguinte, ele tem que descansar. Aí você mescla com uma atividade aeróbica. Você fez um treino de perna hoje, você não vai fazer uma corrida forte amanhã. Deixa a tua perna se regenerar, né? E dentro disso, aí você encaixa o teu hobby. E quem que é mais obediente, o homem ou a mulher? A mulher. Mulheres. Sempre. Elas levam mais a sério. Isso é interessante, porque no consultório, às vezes, chegam os dois, a mulher está evoluindo super bem e o homem lá capegando. Sempre, doutor, dá uma injeção que resolva isso logo.
para ontem, né? Para ontem. E a construção ela é lenta e progressiva. Exatamente, é isso mesmo. E tem gente que responde mais fácil, tem gente que tem mais facilidade em fazer os exercícios, que pega muito mais rápido, tem outros que demoram um pouquinho mais. Até porque tem gente que nunca fez atividade física na vida, vai fazendo a fisioterapia, né? Olha só. Isso é muito interessante. Muitas vezes a pessoa tem uma queixa muito inespecífica, uma coisa mecânica que foi uma noite mal dormida. Aí eu pergunto, faz atividade física? Ah, doutor, eu não faço. Encaminhar esse paciente, às vezes, para uma academia, ele não vai fazer, ele não tem hábito, é isso. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou prescrever atividade física no início na fisioterapia. Perfeito. Então, o papel do fisioterapeuta vai ser de convencimento. E é o compromisso, né? A hora que você tem um compromisso marcado com alguém, você vai lá e faz, né? Porque tá marcado. Agora você vai se matricula na academia, hoje eu não estou com vontade, amanhã também não estou e acaba não indo. Vai. Aí eu falo muito do personal trainer também. Eu quero que ele seja uma fase posterior à minha. Então, tá de alta da fisioterapia, procura um personal, tem um horário marcado com alguém para fazer essa atividade. Isso é super importante também. Eu acho que são os degraus que eles têm que percorrer. E o atleta, fugindo um pouquinho da nossa fisioterapia, o atleta ele é muito mais disciplinado, né? O que você percebe do atleta na fase de reabilitação da população normal? Ele responde muito rápido ao tratamento. Ele tem uma estrutura muscular privilegiada que é muito mais fácil de você fazer essa recuperação. E pediu, ele faz. Ele tem que fazer. Só que, por outro lado, tem a pressa por retorno. Então, é aí que você tem que controlar essa ansiedade para não voltar antes da hora e ter uma recidiva da lesão ou piorar essa lesão, entendeu? Então, esse é um trabalho delicado. E eu tenho um perfil um pouco mais conservador nos meus tratamentos. Eu sou assim. E com o atleta você tem que acelerar, porque muitas vezes ele depende disso, né? Mas, ao mesmo tempo, você não pode voltar antes da hora com medo de ter uma recidiva e ele perder esse tempo que ele já perdeu com o tratamento e ter que aumentar esse período. É interessante isso, porque, por exemplo, uma coisa que tá no momento foi o Neymar, né? O Neymar voltou para o Santos, lesão, voltou a jogar bem, começou a ganhar ritmo e foi convocado para a seleção, né? E aí ele desfalcou o Santos contra o Corinthians. Exato. E a torcida, eu sou santista, então, poxa, mas dá a entender. Ele se poupou para a seleção, mas não, ele nem foi jogar. Exato. Então, errar o time num atleta profissional é muito ruim. Errar o time no atleta profissional e também, de repente, inserir um volume maior do que aquele corpo está aguentando naquele momento, né? Então, dar o descanso, melhorar essa preparação física. Não sei o caso dele, eu não posso julgar ninguém lá, por favor. Mas talvez ele tenha passado um pouco do limite daquilo que ele estava preparado para fazer. Pode ser isso, né? Então, é muito relativo. E, Ricardo, o consultório aqui, falando propriamente da Uniort, a nossa estrutura aqui, ela está pronta para receber o nosso paciente? Sim, ela está completa. Ela tem toda uma área de mecanoterapia, que são os equipamentos de musculação, tudo que precisa de equipamento de fisioterapia, laser, ultrassom, parte de eletro e a técnica dos profissionais que trabalham com a gente, né? A gente protocola todas as lesões, a gente faz reuniões periódicas com os fisioterapeutas para discutir caso e para traçar o plano para que em todas as 3 unidades tenha uma similaridade de tratamento, respeitando, claro, a individualidade de cada profissional, mas a gente tenta ter a mesma linha de tratamento nas 3 clínicas. Excelente. E com o advento de novos esportes, por exemplo, beach tênis, hoje talvez fala que o novo beach tênis é a corrida. E eu estou inserido nisso, estou num processo de treinamento. Você está fortalecendo direitinho perna? Estou fazendo personal. Fazendo um core para aguentar correr. Estou com um personal que está puxando a orelha. Exercício específico de corrida. Estou fazendo os educativos, mas mesmo assim eu tenho dor, sabia? Aonde? Agora virou consulta, vai me critica. Eu tô com dor principalmente no calcânio, com uma facetezinha plantar, já estou ajustando o tênis, estou alongando, estou fazendo mais gelo. E a corrida agora é o novo beach tênis, né? Você tem pego muito atleta de corrida? De corrida sempre, né? Porque o cara que começa a correr, aquilo dá uma sensação de prazer e bem-estar tão grande. Eu já fiz maratona. Então, os treinos longos, eles são muito prazerosos. E você quer colocar sempre um pouquinho a mais.
Então você faz uma prova de 5, daqui a pouco você faz uma de 10. Quem faz uma de 10 treina um pouquinho mais para fazer uma meia maratona e depois você faz a maratona. Então os ciclos de maratona, eles acabam sempre causando algum desconforto. E chega um período que você começa a inserir muito volume. Então ou no treino de maratona, quando tem muito volume, ou igual você que está começando a correr agora. Esses dois públicos, eles frequentam a clínica. Comecei a correr há 2, 3 meses. Ele ainda não se adaptou com a passada, ele não se adaptou com o tênis, o corpo dele não está habituado àquilo ainda. E o outro cara do volume é porque o corpo dele não está aguentando. São 4 treinos por semana, fora que ele tem que fazer de musculação, tem que dormir bem e normalmente ele tem que trabalhar, né? A gente está falando de pessoas normais igual a gente, né? Eu já estou nos longos, já cheguei 4 vezes na semana. Hoje eu tenho, saindo daqui vou correr. O seu longo está de quanto? 1h40, 1h50. Já começa a ser interessante. Quantos quilômetros? Depende do treino. Tem treino que é tiro, tem treino que não é tiro. Mas o sábado é o longo, não é isso? O sábado e o domingo é o longo. Quanto que você fez de maior distância até agora? 16. Então, você vai começar a sentir o prazerzão. Deixa eu passar de 20 para você ver que delícia aqui. Minha primeira maratona é daqui 3 semanas. Maratona ou meia? Meia. Vou fazer 21 em São Paulo. Aí você vai romper essa barreira e você vai querer fazer ela inteira depois. Não tem jeito. O meu alvo é uma maratona no final do ano. Qual? Ainda estamos decidindo aí. Pega uma planinha, escolhe uma plana, gostosa, clima bom. Qual que você já fez? Eu fiz São Paulo, e é uma prova muito difícil, que é muito sobe e desce. Passa em túnel, né? Túnel, tem subida de brigadeiro, descida de brigadeiro, muito túnel. Então, ela sobe e desce o tempo todo, é uma prova dura. Mas acho que agora eu prefiro não fazer mais. Eu tenho 2 cirurgias de joelho, então... O Dr. Cláudio já me operou uma vez também, então eu prefiro só fazer minhas corridinhas de 40 minutos 2, 3 vezes a semana, tá ótimo. E você faz musculação, Ricardo? Faço, divido em 3, né? São 3 treinos de musculação por semana, mais 2 ou 3 aeróbico quando dá tempo. E você corre então e faz a musculação? Isso, não no mesmo dia. Tá. Não no mesmo dia. E eu tenho kart também, né? Então, tenho minhas competições de kart, então às vezes não tem como treinar, porque... O kart acaba demandando um pouco isso. Legal. E o kart tem que ter uma musculatura para core, né? Muito core, pescoço, ombro, tem que ter muito. E você, Gisele, você faz atividade física? Eu pedalo, né? Eu faço Foi uma muita dúvida atividade. que surgiu na internet, eu estava lendo aqui, ó. O que você faz de atividade física? Eu não corro, eu detesto correr. Detesto, assim. Eu não sinto esse prazer, eu não me desgasta demais, assim. Eu faço muito esforço, não é meu... Já tentei. Não é o biotipo, às vezes, né? Não é pode ser. Eu sou ex-nadadora, né? Então, nadei muitos anos. Mas hoje eu faço musculação, faço yoga e gosto de pedalar. Eu joguei beach também, mas... Não pegou, não picou, né? Eu até piquei, mas eu desisti. Assim, o meu lance é a bike. Tá. Eu adoro Speed. pedalar. As duas, E aí você sai, vai pra estrada, faz treino longo. Vou pra estrada, mas assim, eu me sinto, sabe, momento meditativo? Sim. Assim, nossa... É igual quando eu corria, então cada um no seu esporte, né? E você sente saudade da natação? Nenhuma. Não, sim, eu sinto saudade de muitas coisas... em torno. Exato, não de treinar, porque eu treinava muito. Mas era competitivo, era no né? Pinheiros, eu nadava no Pinheiros. Então, era pressão, 20 mil metros por dia, sabe? Era demais, assim. Minha vida inteira, dos 7 aos quase 20. Qual que era a sua prova, Gi? Eu nadei medley, nadei fundo, mas o peito que eu fui melhor. Tá. Então... Muito volume, né? Muito volume, Descanso. muito desgaste, puxado. Físico e mental, né? Tudo. E aí eu parei de nadar e eu falei, eu não quero mais nada que não me dê prazer. Então hoje eu faço tudo, eu vou pedalar, mas assim, eu não quero treino, eu não tenho meta, eu saio e quero ser feliz ali, sabe? Naquele momento. Mas a atividade física, eu acho que de forma geral, a gente está... Tirando a parte competitiva, que é o mundo competitivo, que é o mundo deles, a parte de atividade física é prazerosa. Qualidade de vida, prevenção. Então, acho que tem que fazer. E no Brasil, a gente tem a cultura do futebol, né? Então, acho que se a gente fosse separar a maior prática esportiva de lazer, talvez seja o futebol, a peladinha. E como lesiona o futebol, né? Porque não tem o... Exato, que não tem a blindagem, Exato. né? Não tem a blindagem, não só porque não tem a blindagem, mas Eu não tenho treino. muita mudança brusca de direção. Eu tenho
pós-cirúrgico de ligamento cruzado pelo futebol. Então eu parei de jogar cedo até. Só que eu acho que hoje o futebol continua sendo muito praticado, mas ele dividiu com muitos outros esportes, né? A corrida, o pedal, o beach, o futevôlei, o tênis. O tênis hoje ele se difundiu, né? Antigamente o pessoal jogava só tênis. Hoje ele joga pedal, joga raquetinha, joga o beach tênis. Então acho que tem muitas bifurcações aí de prática esportiva hoje. Se a gente tem uma pessoa que quer começar a praticar uma atividade física, vamos usar a corrida. Qual é a orientação que você dá para ele? Vou começar a correr, vou começar a jogar um tênis. Qual é a preparação para colocar ele numa condição para evitar as lesões? Vamos fazer um fortalecimento de forma global. Vamos dividir esse treino de perna, treino de membro superior. Às vezes você pode dividir em 2 treinos, quando ele está começando o início mesmo. Um treino A e B, uma parte da frente do corpo, parte de trás. E tentar inserir aos poucos a corrida. Então, a gente sempre começa com, eles chamam de run, walk, run, né? O corre e anda. Então, anda um pouquinho, aquece, aí corre 1 minutinho, depois anda 3 minutos, corre mais 1 minuto, e à medida que aquilo vai ficando confortável, você vai invertendo esse tempo, esse período. Tem caras que são feras que só trabalham com isso, né? Com planilha de corrida. Mas, basicamente, para o cara estar começando, para ver se ele gosta, é isso que a gente propõe. Até na clínica mesmo a gente faz isso. Tem esteira aqui, tem esteira lá em Moema, e a gente tenta inserir isso aos poucos. Isso é muito legal. Esses dias eu fui correr no Ibira aqui com a equipe que faz a minha orientação, e foi a primeira vez que eu fui correr com eles. Aí no aquecimento, o pace de aquecimento, né, a velocidade que eles estavam correndo de aquecimento, para mim já era um pouquinho puxado, mas estava ali. E aí começamos a conversar, todo mundo se apresentou, e aí uma pessoa mais velha se aproximou e falou: estou treinando para a maratona de Tóquio. Ele deve ter por volta dos seus 62, 65 anos. E aí ele contou ali, numa volta que a gente deu no Ibirapuera, a história de vida dele. Ele infartou há 5 anos atrás. Ele falou: eu não conseguia andar no parque uma volta. Eu ficava cansado. Infartou, chegou aquela história, viu uma luz no fim do túnel. E aí falou: agora é a hora de mudar. E aí ele começou. Falou que perdeu 20 quilos correndo, de forma progressiva, andando, trotando, correndo. E hoje ele está fazendo as grandes maratonas. Fazendo as majors, né? Que legal. E aí agora ele está indo para Tóquio. E aí é isso, Gil, que você falou. O prazer dele é com ele mesmo. Então, ele completou a primeira prova, ele falou: poxa, agora eu quero começar a diminuir esse meu tempo. E diminuindo, ele foi conhecendo outros lugares. E foi acostumando aos poucos o corpo dele a fazer aquilo, né? Não é que ele começou do nada. E é um tijolinho, que o Ricardo falou. Melhora o sono, melhora a alimentação, melhora o humor. Autoestima. Melhora tudo, gente. Você faz amigos, você viaja o mundo, sabe? E fora pro trabalho, que é importante também, né? Porque você não está na academia, às vezes, fazendo uma musculação, você vai começar a ter uns insights, isso eu deveria fazer, começa a ter ideia. Exato. Começa a solucionar problemas, que melhora aquela oxigenação, sensação de bem-estar, começa a vir as coisas na cabeça. E você fica bom para tudo. Num estado meditativo, você para, né, o pensamento mesmo. Sim. Ali. Então E quando a gente está na fisioterapia, existe algum exercício que você ensina para o paciente fazer no trabalho, aprender a alongar? Você costuma orientar isso, Ricardo? Normalmente eu tento encaminhar ele para a fisioterapia. Eu não falo nada específico para um cara de escritório, por exemplo. Eu só falo que ele não pode ficar muito tempo na mesma posição. Não vou falar para ele fazer nada de exercícios ergonômicos. É difícil eu orientar isso. Eu quero que ele tenha o compromisso dele com ele mesmo na academia. Perfeito. Então, isso eu oriento. E com relação ao alongamento, tem pacientes encurtados que a gente trabalha, assim, técnicas de alongamento, mas eu sou muito fã de mobilidade articular. E a hora que você trabalha a mobilidade, você está conseguindo trabalhar um pouco mais a elasticidade dessa musculatura. Então, eu coloco muito isso também, quando a gente fala de alongamento, eu coloco muito esse trabalho de mobilidade também. O que é esse trabalho, Ricardo? Trabalho de mobilidade articular. A gente anda em linha reta, né? Então, a gente tem uma tendência, por um exemplo banal, a gente tem uma tendência talvez de não abrir tanto o nosso quadril.
Mas vamos trabalhar no colchonete 5 minutinhos antes de chegar na academia, exercício para trabalhar um pouco a amplitude lateral desse quadril, a rotação do ombro que a gente não tem o hábito de fazer no dia a dia, o movimento de amplitude na nossa cervical. A gente vai perdendo isso aos poucos, né? Só que a gente tem que manter. Então tem que trabalhar muita mobilidade articular. Passado do tempo, a gente vai parecendo que vai enferrujando, né? Porque para que eu vou manter essa amplitude toda se eu não uso tudo isso, né? E é pior, é ruim. E vai encurtando o músculo. Exato. Então não é só um alongamento. Isso é interessante porque existem algumas patologias na ortopedia que você perde o arco de movimento. Um exemplo bobo é a lesão do manguito. Sim. Rompeu o manguito. O manguito são tendões que fazem a elevação do ombro. Então ele perdeu, aí ele chega no consultório falando: doutor, eu não consigo mais levantar meu braço aqui, ó. Mas quando você levanta o braço no dia a dia, ou uma fratura, o paciente sofreu uma fratura e perdeu a pronospinação, que é a rotação da mão. Ah, mas eu não faço aqui. Mas isso no dia a dia ele não é funcional. Você não precisa fazer uma rotação final. Você não usa esse movimento. Isso é para quem sofreu um trauma e perdeu. Então, para você que não sofreu um trauma e não perdeu, precisa alongar para manter a amplitude. Precisa mesmo, é isso mesmo. E a fisioterapia trabalha isso. Isso a gente orienta muito. Uma outra dúvida de consultório, Ricardo, é o que é a liberação miofascial? Liberação miofascial é uma técnica de deslizamento que a gente tenta, falar grosso modo, descolar o tecido muscular da fáscia, que é o tecido que protege e reveste a musculatura. Conforme você vai, se você tem alguma lesão, até por defesa do organismo mesmo, a gente tem uma aderência desses tecidos. Então é uma técnica que a gente faz de deslizamento, como se fosse uma massagem mesmo, para tentar melhorar um pouco a conversa entre esses dois tecidos, o muscular e a fáscia. Para quem não sabe, a fáscia, você compra aquela carne, né, aquele lagarto que tem aquela pelinha branca em volta, aquilo é a fáscia do músculo. É o que protege o músculo para ele não se expandir, para ele ficar concentrado ali onde ele tem que ficar. Então, esses dois tecidos ele tem que ter um mínimo de conversa entre um e outro. Então, a gente faz essa liberação desses dois tecidos. Isso traz uma analgesia, dependendo para o paciente, que é incrível. A gente trata em tudo, né? Você tem uma tendinite, eu libero a musculatura que é responsável por esse tendão. Você tem uma lesão articular, a gente libera a musculatura que está em volta dessa articulação. Eu uso muito a liberação miofascial. Mas é bom, então, para lesões ou para tudo? Para tudo. Eu acho que você pode fazer de forma preventiva para evitar lesões. Aí você marca para fazer no corpo todo. Mas quando eu estou tratando, aí eu faço especificamente naquele segmento que eu estou tratando. Existe até técnicas manuais, assim, de rolinhos, de liberação. Você se autofazer. Ah, é? Exato. Isso o fisioterapeuta treina. Então, isso eu falo muito para o meu paciente. Você tem que ir para o físio, a gente já comentou, a fisioterapia passiva, aquela que você fica lá deitada, esperando algo, não é uma boa fisioterapia. Talvez para algumas indicações muito específicas, ok, no começo, uma dor aguda, mas no dia a dia, se o físio não for um carrasco, no sentido assim, de pegar e mostrar, fazer... Não fazer feio. Não tem que fazer, é movimento, não tem jeito. A minha irmã, ela teve fratura bilateral da patela, isso eu nunca esqueço. E ela fez muita fisioterapia para ganho de arco de movimento. E o fisioterapeuta ia em casa. Tadinha. E ela era adolescente, tinha 16 aninhos. A hora que tocava a campainha, que ela sabia que era físio... Fisiofobia, chama isso. Ela chorava. Assim, meu Deus. Para aquele momento era muito duro, mas aquilo mudou a história de vida dela. Claro. Então, um joelho que não se estende e não flete, você não tem uma marcha correta. Exato. Então, e você começa a sobrecarregar outras articulações, outras estruturas. Né? Então, o físio, ele é seu amigo... que tem que trazer o desconforto no conforto, ou o conforto no desconforto. Eu acho que antes era um pouco mais sensível. Claro que tem algumas cirurgias que é complicado de você ganhar amplitude e acaba sendo dolorido mesmo. Mas eu acho que antigamente era mais chato de você ganhar amplitude de um joelho, de um ombro. Eu acho que as cirurgias hoje elas estão mais limpas, né? Tudo evolui, né? E as técnicas que a gente usa para isso também. Então, a gente tenta fazer com que o paciente sofra menos. Às vezes, ele vai reclamar um pouquinho, mas a gente tenta fazer com que ele sofra menos do que sofria antes. Isso é muito interessante, porque hoje, uma coisa muito
praticada por mim como ato cirúrgico é a descompressão endoscópica, né? Então, a endoscopia, ela trouxe uma revolução para a coluna que o joelho, talvez o Ricardo tenha pego. As cirurgias do joelho geralmente eram feitas com incisões grandes, coisas agressivas. Veio a artroscopia e deu uma possibilidade de reabilitação mais rápida. E a cirurgia endoscópica é isso. É a gente atingir um alvo por uma destruição muscular tão pequenininha, uma incisão mínima, mas de uma profundidade, de uma riqueza de resolução da patologia incrível. Você tem pego bastante descompressão endoscópica? Pego e evolui muito bem, né? É impressionante, né? O paciente chega lá e fala, por que eu estou aqui na físio, né? Eu falo, não, porque agora a gente precisa proteger a região, é meio que uma físio preventiva, você vai aprender a fazer esses exercícios e vai seguir na academia, mas evolui muito bem. Você, depois de toda a cirurgia endoscópica, você manda para o fisioterapeuta? Sim, sim. A fisioterapia, ela serve de educação, de orientação, de fortalecimento. Para cada caso cirúrgico endoscópico tem uma particularidade. Então, se o paciente tem uma lesão do ânulo extensa, onde o conteúdo extravasou e há um risco de um novo extravasamento, uma nova recidiva, eu preciso segurar. Então, assim, a mobilidade é um pouquinho interrompida para a gente ter uma cicatrização, para não ter o maior risco que é a recidiva. É por isso que essa conversa nossa ela é importante. Tem uma cirurgia desse paciente, chega para mim, eu preciso conversar com o médico. O que foi feito? Quais são as minhas restrições? Não, vamos evitar a rotação por 3 meses. Tudo bem. É nessa linha que a gente tem que trabalhar. Essa conversa é muito importante. O fisioterapeuta é um time. Se você não comunicar com o seu parceiro de time, o jogo não vai ser ganho. Então, essa comunicação é importante, tanto de um lado quanto o outro. Eu posso estragar o trabalho dele, né? Sim. Exatamente. E isso é uma coisa que a gente tem que conversar com o paciente também. Porque nem todo mundo a gente consegue mandar para um Ricardo. Então, orientar e falar, ó, nesse momento, cuidado, daqui para frente a gente ganha ali. Às vezes tem isso também. Muitas vezes o médico evita até mandar para a fisioterapia porque não sabe quem que vai receber do outro lado. Eu já tive casos de colegas de fazendo o paciente perder cirurgia. Colegas distantes, né? Mas conheço casos assim de pacientes chegarem para mim, perdeu a cirurgia porque fez alguma coisa que não devia ter sido feito. Então, muitas vezes, se ele não conhece para quem que ele vai mandar, é melhor não mandar, né? Tenta dar uma liçãozinha de casa, né? Exatamente. Ricardo, a gente já está caminhando para o final do programa. Eu quero que você mande uma mensagem para quem está em casa. Qual é a importância da fisioterapia no sentido tanto de prevenção quanto de tratamento? A pessoa que está desanimada com a fisioterapia, qual é o principal recado que você pode dar para ela? O professor meu me falava também, eu gosto de dar exemplo de professores de faculdade, porque são coisas que me marcaram. Eles falavam assim, a grande sacada da fisioterapia é a prevenção. Então, trabalhe muito a prevenção, previna as suas dores. É claro que você só vai descobrir isso depois que você tiver alguma delas, mas trabalhe a prevenção. Isso vai te dar muita qualidade de vida. E exercite-se. Corpo sempre em movimento. Isso é fundamental. Essa é a frase da física que resume tudo. Né? Verdade. Cardão, eu quero só agradecer a sua disponibilidade de tempo, Que isso, um prazer. Ter fugido da agenda que é super concorrida. E fala um pouquinho mais das suas redes sociais para quem quer acessar o conteúdo do Ricardo. No Instagram, @RicardoGuirlanda com GHI. Ricardo Guirlanda. E para quem está em casa também acessar o Instagram da Uniort. Então vai ter conteúdo lá. A gente está reformulando essa parte e vai ter bastante informações. E eu quero aqui convidar a senhora Gisele a fazer uma sessão de fisioterapia e a gente ensinar alguns exercícios para quem está em casa. Então esse vai ser o novo desafio do... Sabe o que eu quero pro core? Pode deixar. Fase 1, fase 2 ou fase 3? Assim? Exato. Vamos colocar... Essa Gisele... Eu sou ex-atleta, hein? Eu sou... Vai responder bem, né? Responde bem. Super respondo, Tá bom. Combinado. Obrigado pelo tempo. Obrigado a vocês. E aí, Gi? É isso, agora eu tô ansiosa por esse novo desafio. E eu vou marcar uma consulta pra gente ver essa minha dor aí. Tá marcado já, tá combinado. Bora pro próximo programa? Bora. Pessoal... Nossa coluna hoje falou de uma coisa que é fundamental, que a gente sempre bate aqui, qualidade de vida. Fisioterapia não é só para lesão. Fisioterapia é para prevenção.
Se você tem dor e está desanimado com a sua fisioterapia, talvez esteja na hora de ouvir uma segunda opinião. Não desista de você. Não é normal ter dor. Se você tem algum colega que está precisando ouvir esse papo, compartilhe. Vamos levar informações para quem precisa. E bora para o próximo programa. Ricardo, obrigado. 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 Obrigado.